Feliz sábado da igreja a todos. Deus seja louvado porque estamos mais uma vez, mais um sábado na casa de Deus e na sua presença. Eu agradeço o convite da Igreja do Parque Piauí por estar mais uma vez aqui estudarmos a palavra de Deus. E essa igreja aqui, ela fez parte também da minha infância. A minha mãe, ela começou congregando aqui no Parque Piauí. E depois surgiu o grupo ali no Promorá e foram para lá, né? Mas mesmo quando ela já era membro lá do Promorá, eu geralmente costumo falar essa história porque faz parte, né, da nossa vida e faz parte da história da igreja também. Ela fazia parte de um grupo chamado Alvorecer. E esse grupo era um grupo composto por adultos da igreja que cantavam hinos do inário. E eu lembro como se fosse hoje. Esse grupo ele saía para cantar nas igrejas, a mãe vinha ensaiar aqui, a gente ficava dando trabalho por diácono aqui nessa escada. E a gente lembra dos amigos que um dia estiveram aqui, de pessoas que já não estão mais com a gente, mas todo o esforço, todo esse trabalho, ele tem um fim que é lá no céu. Que nós venhamos nos empenhar e trabalhar cada vez mais para um dia todos nós estarmos nos reunindo com Jesus lá no céu. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso é o 27. Amém? Diz assim, ó: Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Esse verso aqui, ele fala que todos nós somos membros e fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo a gente sabe que é a igreja. E a igreja, ela não é simplesmente o que muitas vezes é pregado, né? Não é somente um templo, não é somente um prédio onde se reúnem pessoas. Ela é um corpo que possui vários membros, e cada membro ele tem a sua função. Só que existem muitas pessoas que dizem: eu quero Jesus, mas eu não quero a igreja. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém, perguntar para ela se acredita em Deus, se ela disser: eu acredito em Deus, eu creio em Jesus. Mas no momento que você oferta ali uma oportunidade, uma possibilidade dela estudar a palavra, ou até mesmo quando você faz um convite para ela vir para a igreja, ela tem sempre tem um motivo, né? Primeiro vem a resposta, que é o não, e depois vem a justificativa. Mas se você perguntar para essa pessoa se ela quer se salvar e dizer ali que esse mundo está perdido, e se ela quer se salvar, ela vai responder que sim. Mas quando fala de igreja, quando fala da verdade da Bíblia, as pessoas geralmente se esquivam. Só que quando a gente traz aqui para o nosso meio templo de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, todos nós somos membros. Muitas pessoas fazem parte daqui da igreja, possuem dons espirituais, mas às vezes não querem exercer esse dom, a fim de contribuir e colaborar com o evangelho da causa de Deus. Tem pessoas que não querem compromisso,
E a igreja de Deus, a gente tem um Deus zeloso, e a igreja de Deus, ela exige compromisso da nossa parte. O corpo de Cristo, ele exige compromisso. E se eu e você fazemos parte desse corpo, a gente tem que ser um membro ativo. Imagine só, será se você já viu alguém que faz parte da igreja, mas quando você vai fazer algum convite para ela assumir alguma responsabilidade, a pessoa sempre se esquiva ali, dá algum motivo. E a gente sabe aqui que todo o trabalho que é feito aqui, toda a estrutura desse prédio, as programações que são feitas aqui, organizadas, elas são organizadas por pessoas. Pessoas compromissadas, responsáveis. Mas quanto mais pessoas, melhor. O trabalho que podia ser feito por não precisa. O trabalho que podia ser feito por 5 ou 10 pessoas não precisa ser feito somente por um. Quanto mais pessoas se envolverem na causa de Deus, mais a obra vai avançar e o evangelho vai se espalhar aqui nessa região. Vamos agora vamos continuar no capítulo 12, mas vamos voltar lá para o verso 12. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Esse verso aqui, ele se encaixa também, tem um verso semelhante a ele, que está lá em Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. O que é que quer dizer aqui? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e devemos ser membros ativos. A gente tem diversas áreas na igreja que precisam de pessoas para atuar nessas áreas, para ajudar, para que o trabalho avance. A igreja tem diversos departamentos. Desde ali a classe da escola sabatina do Hall do Berço, que tem as crianças, bebezinho, até aqui, não dizendo que chegando aqui vai ser superior, mas é porque a igreja tem uma certa divisão, né? Hall do Berço, aí vem primários, vem juvenis, vem adolescentes, jovens, adultos. Aí existem os departamentos, Ministério da Mulher, Ministério da Criança, Ancianato, Diaconato, Diaconisas, e por aí vai. É uma série de departamentos que compõem a igreja organizada e que precisam de pessoas. Se a gente não tiver pessoas disponíveis para atuar nesses departamentos, sempre a gente encontra uma certa área da igreja que está deficiente. Por quê? Porque precisa de alguém ou de algumas pessoas para tomar conta daquele espaço ali, assumir uma responsabilidade e fazer com que o trabalho avance. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas responsáveis, pessoas compromissadas e até mesmo pessoas que aceitem essa responsabilidade. Eu não conheço aqui a realidade da igreja do Parque Piauí, mas vou falar a realidade da minha igreja. Geralmente, quando tem ali, de 2 em 2 anos, a reunião ali de nomeação para os cargos para o ano seguinte, tem ali uma lista enorme de ministérios, de líderes que precisam ser apontados. E às vezes a gente tem dificuldade de encontrar pessoas disponíveis para poder assumir um papel, uma responsabilidade
e assumir a liderança ali de algum ministério. A gente vai conversar com a pessoa e a pessoa diz: não, irmão, eu estou ocupada, eu trabalho, eu tenho criança, aí tem a minha família, eu tenho meu esposo. E a pessoa dá ali um motivo, uma razão para que ela não assume ali aquele cargo, né? E uma vez, eu fui conversar com alguém, né? Tinha um ministério ali que precisava ser ocupado e a gente estava em busca, né? Às vezes, irmão, tem irmãos que nunca fizeram parte de nenhum ministério, mas a pessoa tem total potencial para assumir e é indicada, a pessoa assume e a gente descobre ali um talento. A pessoa tem um dom para atuar naquele ministério, mas estava escondido. E se a pessoa não for apontada, dificilmente a gente vai saber. Se a pessoa cumpre os critérios que são exigidos e ela está apta, ela pode sim assumir. E às vezes eu fui uma vez conversar com uma pessoa e ela disse assim: não, irmão, não dá para mim não, porque eu trabalho muito, eu trabalho o dia todo e não dá para mim não. Aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando se todo mundo que assumir um ministério lá na igreja fosse desempregado. Porque todo mundo que está ali tem um trabalho, faz algo, se não tem um trabalho formal, faz alguma coisa ali na sua casa, é dona de casa, tem as suas responsabilidades. E a igreja de Deus, ela exige compromisso. E quando entra nessa parte, a gente vai lá vamos lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente vê esse verso aqui, ele diz aqui: tornai-vos praticantes da palavra. Eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo estudando a Bíblia em casa e que eu aprendo ouvindo aqui os cultos e os sermões na igreja, tanto na minha vida pessoal quanto no exercer do ministério na igreja. Porque não adianta eu só aprender, porque ele diz aqui, ó, não adianta eu só ouvir se eu não colocar em prática. Porque eu vou estar enganando eu mesmo. E se eu tenho a oportunidade de assumir um papel na casa de Deus, uma responsabilidade, e eu estou apto, por que não? Porque eu vou estar contribuindo para que a causa e a obra de Deus tenha mais uma pessoa que ajude para que o trabalho avance. E lá em Romanos, vamos voltar para Romanos capítulo 12. A partir do verso 6, diz assim, ó. Romanos 12, a partir do verso 6.
Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos aos ministérios. Ou o que ensina, esmere-se-nos a fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberdade. O que preside, com diligência. Que exerce misericórdia, com alegria. Eu peguei aqui o verso 7 e o 8, em outra tradução, né, da Bíblia. Diz assim, ó, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aí eu fiz uma lista, né, desses dons aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irmãos, desses 6 aqui, pode ter certeza que cada um de nós aqui se encaixa em pelo menos um. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom de servir. Tem pessoas que têm o dom de ensinar. Às vezes você fica observando, rapaz, irmão, ele tem tanta facilidade assim de preparar um sermão, de pegar um verso ali, explicar como é que funciona, pega outras fontes. E o irmão não é nem formado em professor, mas ele tem o dom de ensinar. Tem pessoas que têm o dom somente de dar ânimo. Você está ali desanimado, aí você vai e conversa ali um instante com a pessoa, e ali, naquela conversa, aquela pessoa ali lhe deu ânimo, lhe animou ali, lhe empolgou, você estava desanimado, e com a conversa a pessoa lhe animou. Tem pessoas que têm o dom também de contribuir. Às vezes a pessoa não se envolve tanto aqui nas atividades, talvez pelo fato da pessoa se ocupar demais, mas quando você pede, irmãos, então vamos fazer algo aqui na igreja, a gente está precisando de uma colaboração dos irmãos para a gente fazer isso e isso. E a pessoa sempre está ali no ponto. Por quê? Porque ela tem o dom de contribuir. Liderar. Tem pessoas que têm o dom de liderar ali, de chegar ali, se aproximar da igreja, convocar os irmãos para fazer um trabalho, e ele vai na frente, e ele anima os irmãos, e ele tem ali o dom de liderar. E tem também pessoas que têm o dom de mostrar misericórdia. Aquela pessoa ali que sempre está ajudando. E se a gente pega essa lista aqui, pode ter certeza que eu e você se encaixam em pelo menos uma delas. E se a gente se encaixa em pelo menos uma delas, irmão, a gente aqui na igreja, cada um de nós é para estar envolvido, seja qual for o ministério. Por quê? Porque todo o trabalho que é feito aqui, todo o esforço que é empregado aqui, ele tem um só objetivo, é a salvação. Se a gente quer se a gente quer se salvar, a gente também quer salvar outras pessoas. E eu tenho certeza que você e eu não quer subir para o céu sozinho. A gente quer levar nossos amigos, a gente quer que nossa família vá também. Todas as pessoas que a gente ama, a gente quer que estejam com a gente lá no céu.
E nós podemos ajudar na causa de Deus, seja qual for o ministério. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiros Coríntios, capítulo 3, o versículo é o 9, diz assim, ó: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Atentai para esse primeiro trecho, porque de Deus somos cooperadores. Vamos para Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, o verso é o 10. Diz assim, ó: pois somos feitura dele, é a mesma cor de criação, né? Criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí a gente vê, irmão, se um dia você for escolhido, for apontado para exercer uma liderança na casa de Deus, aceite. Porque quem fez essa escolha não foi o homem, não, foi o Espírito Santo, que inspirou pessoas ali para poder fazer aquela escolha. Porque a comissão da igreja ela é composta por várias pessoas, né? E o fato é que Deus ele escolhe sempre pessoas ocupadas. Por quê? Porque as pessoas, irmãos, que têm atribuição, que são ocupadas, que têm ali várias atividades para resolver no dia, quando ela vem para assumir um papel na casa de Deus, ela não tem tempo a perder. Elas são comprometidas, porque o Evangelho de Deus ele é urgente. Ele é muito urgente para ficar em mãos de quem podem fazer a obra de Deus, dizendo, não, amanhã eu faço. Não, eu faço quando der. Não. O Evangelho de Deus, ele tem que ser pregado agora. E se você for escolhido, se você foi apontado, e se você acha que você é uma pessoa ocupada demais, então você é a pessoa certa. Porque o ser humano, irmãos, perigoso é aquele que não tem nada a perder. Aquele que está ali desocupado, que ele pode esperar o tempo que for para fazer algo, ele não vai dar importância. O compromisso, a pressa, a vida profissional intensa, ela não é um problema para um servo de Deus. Pelo contrário, Deus ele capacita homem e mulher a serem mais diligentes na obra e mais comprometidos com o reino de Deus.
Aí eu lembrando dessa conversa que eu tive com essa pessoa, né? Estava precisando de alguém para assumir esse ministério aqui. A gente viu que você se encaixa, tem as características. A pessoa disse: não, irmãos, não, irmão, não posso não, porque eu trabalho muito. Trabalho o dia todo e não dá não. Aí eu fiquei lembrando de alguns líderes da igreja que têm até 2 empregos. E a pessoa está ali disponível. Às vezes não pode participar de uma reunião, mas manda um associado. Está ali em todos os cultos. Por quê? Porque quando Deus deu a ordem lá em Mateus 28:19, dizendo assim, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse fazer discípulo ele envolve todo o sistema de trabalho da igreja. Desde a classe lá das crianças, lá no hall do berço, até o trabalho evangelístico. Nós somos membros do corpo de Cristo e devemos ser membros ativos. Se envolver cada vez mais no trabalho de Deus. Porque se cada pessoa que está aqui se enganjar, se comprometer, participar das ações evangelísticas da igreja, essa quantidade de membros aqui ela vai dobrar. Eu lembro de uma citação de Ellen White, né, que ela dizia que Tiago White ele fez ali o papel e trabalho de até 10 homens. E talvez esse foi um dos motivos dele ter descansado no Senhor mais cedo, né? Que ele morreu ali por volta de 60 anos de idade. E às vezes, irmão, a gente vê pessoas aqui na igreja que exercem vários ministérios ao mesmo tempo, porque não tem outras pessoas que estão disponíveis para poder dividir a carga de trabalho, né? E isso precisa mudar. E só vai mudar se eu e você, se a gente se comprometer. Aí você pergunta, irmão, mas eu nunca fiz assim, nunca participei do ministério. Existem vários papéis a ser desempenhados na igreja. Às vezes a pessoa fala, eu não sei ministrar um estudo bíblico. Mas você pode acompanhar alguém que ministra. Não tem as duplas missionárias? Sempre tem a pessoa que sabe ministrar o estudo e alguém que acompanha. Você pode ser a pessoa que acompanha. Aí você vai acompanhar, vai observar, vai estar ali orando, e com o tempo você vai aprender. Tem ali o ministério, um dos ministérios que não é algo oficial da igreja, mas que é feito muito pelas igrejas, que é o ministério da visitação. Às vezes você observa que alguém que não está aqui, ou que um dia veio, e você pega e combina aqui com alguém que está aqui. Irmão, fulano de tal não está aqui, vamos visitar ele hoje à tarde. Aí você vai, irmão, ali na casa do irmão, ou do amigo que veio visitar a igreja. E a pessoa gosta tanto da visita, às vezes você vai ali, começa uma conversa, e a conversa se estende, e a pessoa começa ali, conversa, por quê? Porque ela está gostando. E assim são diversas outras áreas, que eu e você podemos ajudar. Porque, como a gente viu aqui, existem vários dons espirituais que eu e você se encaixem em pelo menos algum deles. E que nós venhamos, irmão, nos esforçar cada vez mais, nos comprometer com a obra de Deus. E que a igreja aqui do Parque Piauí tenha muito mais pessoas comprometidas com o Evangelho de Deus. Para que essa igreja aqui avance e para que a palavra de Deus se espalhe aqui em toda essa região.
porque, como eu disse no início, todo o trabalho e todo o esforço que é feito aqui na casa de Deus e aqui nessa terra, o objetivo e a finalidade é o céu. Amém? Que Deus seja louvado.